amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira, segunda, terceira e quarta temporada da série The Expanse. No século 23, os humanos colonizaram o sistema solar. A ONU controla a Terra. Marte é uma potência militar independente. Os planetas internos dependem dos recursos do cinturão de asteroides. Terra, Marte e o cinturão estão à beira de uma guerra. Joey Miller é um policial em séries e recebe o contrato para encontrar a Julie, que está desaparecida, e mandá-la para casa na Terra. Ele descobre que ela partiu de séries a bordo da nave Scopuli, que sumiu após a decolagem. Já na nave Canterbury recebem o pedido de socorro vindo da Scopuli. O capitão McDowell não quer que atendam o pedido, mas o Holden, que é o segundo comandante, transmite um sinal anonimamente, obrigando eles a atenderem o pedido. Holden forma uma equipe com Naomi, Alex, Amos e Chad, que vão até a Scopuli. Chegando lá, descobrem que alguém desligou o reator e o sinal foi enviado por um transmissor implantado como uma armadilha. Logo, são surpreendidos por uma nave que não tinha sido rastreada e presenciam a Kent sendo destruída. Como há muita tecnologia, eles acreditam que Marte foi a responsável pelo ataque. Eles sofrem por ter perdido seus companheiros, inclusive Ad, que tinha um relacionamento com o Holden. Além disso, a nave deles tem poucas horas de oxigênio e fazem transmissão pedindo ajuda. A resposta vem de uma nave marciana e Holden faz uma transmissão e conta do ataque de Marte a Kent, para evitar que sejam mortos quando capturados pela Donager. Eles são presos e lá descobrem que Alex serviu à marinha marciana 20 anos antes da Kent. Holden é levado à capitã Teresa, que nega o ataque de Marte a Kent. Logo percebem que também estão sendo perseguidos pela mesma nave que atacou a Kent. Neste ataque, Chad morre e Teresa manda que Lopes garanta que Holden fuja, pois ele é o único que pode desmentir que Marte não atacou a Kent. Lopes conta para Holden que todos que estavam na estação Phoebe foram mortos e o núcleo dos computadores destruídos. Eles pegam o restante da equipe de Holden e fogem em uma nave, mas na fuga eles são atingidos e o Lopes não resiste. Já a Donager é destruída. Logo, eles recebem uma mensagem de Fred Johnson, diretor de operações da estação Tycon, e aceitam ir até lá, já que são sobreviventes de 2 massacres e ninguém acredita neles. Para não serem rastreados, eles alteram os transponders e mudam o nome da nave para Rocinante. A transmissão de Holden soa como uma guerra de Marte ao cinturão. O Miller percebe que a nave que Holden foi salvar era a Scopuli de Julie. A APE havia recrutado a tripulação. Ele procura Anderson Dawes, da APE, para conseguir resposta, já que foi ele que montou a tripulação dela. Ele descobre que a nave de Julie pode ter sido mandada para interceptar a nave Anubis e quer encontrá-la. Em sua investigação, ele encontra Neville, que conta que a Julie fretou a nave dele há alguns anos. Ele gostava da Julie, ela ajudava as pessoas e se sacrificava. Ele tentou impedir que a Julie se envolvesse com a APE, ela estava andando com Dawes antes de partir. Miller investiga a casa de Julie e lá descobre um chip com uma filmagem de Phoebe. Ele vai até a sua chefe, Capitão Shadid, e revela sua descoberta. O vídeo mostra uma arma biológica feita em Phoebe. Julie conseguiu este chip e passou para Dawes, que tripulou a nave clandestina que sumiu. A descoberta dos cientistas em Phoebe era grande. A APE descobriu e mandou alguém para roubá-la, mas a missão deu errado. O que significa que alguém com muito poder está por trás disso. Mas Shadid pega o chip de Miller e o demite para que ele pare de investigar e fique em silêncio. Em seguida, um inspetor Semi avisa o Miller que uma nave auxiliar da Anubis está em Eros, e então o Miller decide viajar para lá. Na Terra, Christian quer respostas. Eles prenderam o terrorista Belter, que contrabandeia material roubado, tecnologia de camuflagem restrita, mas não conseguem respostas, pois ele tira a sua vida. E agora, com a transmissão de Holden, Marte tem uma desculpa para invadir e pacificar a estação Ceres. Com a tomada dos recursos do cinturão, eles podem acabar com a Terra, mas antes de agirem precisam de provas. Creedon avisa o embaixador de Graph que Marte está trabalhando com a APE, que precisam reestruturar a frota. Isso gera a comunicação dele com Marte, que é captada pela vigilância de rotina do núcleo diplomático da ONU. Depois captam a comunicação com o alto comando de Marte, com 9 instalações da RMP, onde possivelmente fabricam compostos furtivos e helicópteros.
O plano dá certo e eles percebem que o embaixador ligou para conferir se estava faltando algo, pois ela contou que o Marty estava dando tecnologia à APE. Assim descobrem que Marty não deu a tecnologia, então não está com a APE e não querem o controle de séries, o que significa que alguém quer começar uma guerra. Mas este plano de Christian tem consequências. Digraph é exposto e perde as credenciais diplomáticas, banido de Marte para sempre, considerado um alarmista que causou a exposição das tecnologias da RMP. Ele fica chateado com a Christian e mais tarde ele morre. Então ela manda um espião vigiar o Fred, pois ele pode ser o responsável por querer que lutem contra Marte, enquanto a APE toma o cinturão. Ela também visita os pais de Holden e conhece a sua mãe Elise, o que faz ela acreditar que o Holden não é um terrorista. Mesmo assim, o secretário manda que eliminem o Holden quando ele chegar em Eros. Rocinante chega em Tycho e Holden conta a Fred o que aconteceu. Fred revela que ele forneceu a Scopuli para a APE e depois ela desapareceu. Ele precisa da Scopuli para salvar o único sobrevivente que sabe tudo o que aconteceu, Lyon Polanski. Eles aceitam ir procurá-lo, mas Naomi diz que em troca um dia Fred terá que encontrar alguém para ela. Na viagem, eles encontram a nave Stealth, responsável pelo ataque a Kent, Anubis. Scopuli foi abandonada propositalmente para atrair a Kent. Após isso, a população da nave foi eliminada, salvo Lionel Polanski. Ele que teria desligado tudo e deixado a nave abandonada nas rochas, mas não sabem o porquê. Eles verificam o navegador e descobrem que partiram de Phoebe para Eros. Mas ao religarem a energia, percebem uma presença e resolvem sair rapidamente e destruir a Anubis. Após isso, eles vão para Eros. Em Eros, Miller vai atrás de Anubis e descobre que está em nome de Lyon Polanski. Com a ajuda de Sammy, também descobre que Lyon, na verdade, foi o codinome usado por Julie para o registro da nave. Ele vai até o Hotel Falcão Azul, em que o nome Lyon tem o seu último registro. Lá, ele encontra a equipe de Holden, que também está atrás de Lyon, mas foram atacados no local. Miller os ajuda e juntos vão até o quarto de Lyon, onde encontram a Julie morta. 7 semanas antes, Julie embarcou na Scopuli, que rastreou a Anubis e decidiu interceptá-la. Ela desejava pegar a carga da nave, pois eram armas que pertenciam a Julius Mal, pai de Julie, mas são surpreendidos com um ataque. Os invasores deixam o sinal de emergência na Scopuli, que atrai a Kent, e Julie fica presa na Anubis. Quando ela consegue se libertar, ela percebe que o reator consumiu todos os outros, como uma arma biológica. Ela estaciona a nave entre as rochas, pega a nave auxiliar da Anubis e vai para Eros, esperando ser resgatada por Daws e a APE. Mas eles não vão buscá-la e ela foi contaminada, o que gera a sua morte. Sammy chega para cuidar das coisas enquanto a equipe de Holden e Miller fogem. Mas o Dr. Dresden logo aparece e começa a pegar amostras da protomolécula de Julie. Ele comunica a Julius Mal que conseguiu a amostra e ele dá permissão para prosseguirem com o experimento. As docas logo são fechadas e Holden e Miller vão buscar respostas do que está acontecendo, enquanto a Naomi, Alex e Amos vão para Rossi esperarem o Holden. Antes de chegarem na Rossi, encontram o Sammy, que vai com eles, mas lá ele não quer esperar para partirem e ameaça a Naomi, por isso Amos mata ele. Já Holden e Miller descobrem que as pessoas estão sendo infectadas, eles acabam submetidos à radiação e lutam para chegar a Rossi, onde recebem o tratamento. A Rossi vai embora e Eros é totalmente infectada, matando muitas pessoas. Enquanto isso, Fred sabe que a ONU está pronta para pegá-lo, mas antes da Rossi partir para Tycho, ele roubou o chip que estava com Lopes, no qual tem um registro em tempo real da Batalha da Donald, o que prova que os responsáveis pelo ataque não vieram do cinturão. As naves de ataque foram construídas nos estaleiros Bush na Terra. Com isso, Christian percebe que Digraph sabia que drives feitos no estaleiro foram roubados. Ele não se matou. Sadevir, subsecretário da ONU, continua dizendo que Fred é o responsável por tudo, que os drivers foram parar com ele e apresenta ela a Julius Mal.
Então Kregen manda seu marido Arjun ir para a Luna com as crianças para ficarem em segurança e fará o jogo de Sadevir. Por isso ela culpa publicamente o Fred pelos motores das naves. Kregen se encontra com Kochar e o convida para sua equipe de segurança. Ele se sente responsável pela morte do filho dela, um fuzileiro, que ele não conseguiu proteger. Em reunião da ONU discutem ataque dos marcianos a Phoebe. Almirante Nygren quer responder à destruição a Phoebe, mas o almirante Michael Salter não concorda, pois gerará guerra. Então Sadevir dá uma ideia de destruírem a lua marciana como um aviso e assim eles fazem. Salter discorda e por isso ele renuncia o posto de comandante. Ele é transferido para a frota de Júpiter. Após isso, Kregen procura Salter para conversar sobre Fred. Ela quer saber mais sobre ele. Fred é conhecido por ter matado vários Belters, mesmo tendo se rendido, mas Salter revela que essa não é a verdadeira história. Os Belters que tomaram a estação Anderson tentaram negociar por dias. Quando eles desistiram, o Fred não sabia que tinham se rendido. A mensagem não foi enviada para o cinturão. Os poderosos fizeram isso e enterraram o assunto. Mas o Fred só se afastou e nunca tentou limpar o seu nome. Kregen passa a confiar mais no Fred e em Salter. Então manda que Kochar consiga comunicação sigilosa com o Fred. Amos abre o cofre que o pessoal da Anubis queria esconder e encontra a amostra da protomolécula e um vídeo que mostra que tudo começou em Phoebe, depois os cientistas alimentaram a biomassa maior, Eros. A protomolécula foi enviada, é um objeto extrasolar. Enquanto isso, Naomi e Holden ficam cada vez mais próximos e começam a se envolver. Eles vão para Tycho e revelam o que aconteceu em Eros. Eles descobrem que os responsáveis pelo que houve em Eros estão enviando dados de um transmissor de comunicação abandonado e precisam ir até lá para conseguirem mais respostas. Mas o local está protegido por uma nave furtiva. Fred reúne facções da APE para ir com eles e Miller também vai. Lá encontram o Dr. Dresden e querem que ele crie uma vacina. Ele se recusa e diz que os experimentos são para ver o organismo evoluir. As protomoléculas foram enviadas propositalmente para sequestrar a vida da Terra. Os dados não podem ser apagados para que consigam armar a humanidade e o sacrifício de Eros não seja em vão. Um inimigo mandou isso e precisam se preparar. Fred concorda com a pesquisa desde que ele tenha acesso aos dados, mas o Miller age rapidamente e mata o Dresden. Eles conseguem fazer prisioneiros e entre eles está Paolo Cortázar. É ele que revela que há um cristal semente que fornece a energia para a protomolécula e descobre que elas estão se comunicando para construir algo. A equipe de cientistas de Marte foram usados para descobrirem o progresso da infecção em um hospedeiro humano. Eles foram infectados e depois incineraram os marcianos, apagaram os dados e foram embora. O Dr. Dresden teve medo da contaminação e por isso usaram duas naves, uma para a equipe e a outra para a amostra. Já Kregen consegue se comunicar com Fred e diz que seu discurso contra ele foi uma farsa. Na verdade, ela quer impedir a guerra e precisa da ajuda dele. Ele dá a localização da nave furtiva. Ela estava abandonada no cinturão com 13 corpos e um drive de fusão roubado do estaleiro. Os registros dos cadáveres mostram que eles trabalhavam para a Protogen, que inclusive tinha uma base de pesquisa em Phoebe. Ela manda que a nave seja colocada na frota para que seja achada. Assim fazem a conexão da Protogen com as naves furtivas que atacaram a Kent e a Donager. O dono da Protogen é o Julius Mal, que alega não saber de nada e recebe o apoio do Sadevir. Fred convoca Holden e fala da ideia de Miller sobre voltarem para destruir Eros, implantando explosivos ao lado das docas e usar Nauvoo, lançando ela em Eros. Após o impacto, vão acionar as bombas. A Rossi deve dar cobertura na missão, caso sejam atacados. Assim eles vão até Eros. Miller e Diogo colocam as bombas, mas o plano dá errado quando uma delas é danificada e Miller tem que ficar para trás para acionar manualmente. Ele está determinado a morrer na missão, mas quando Nauvoo vai acertar Eros, ela erra. Então percebem que Eros está se movendo e a Rossi começa a perseguir a estação. Logo a ONU recebe a notícia que Eros está se movendo para fora do sistema solar, mas a trajetória de Eros muda e agora ela está em rota de colisão com a Terra. Sadevir manda prepararem mísseis para
para atacar Eros, mas ela se torna furtiva e some do radar. É então que Fred entra em contato e informa que ele tem uma nave em alcance visual de Eros e pode usar o sistema de orientação por laser para indicar o alvo aos mísseis, mas para isso eles precisam ter o controle para guiar os mísseis. O Sadevir não quer entregar o controle ao Fred, mas a Chrisjen decide que devem confiar nele e pede ao secretário-geral Esteban para deixar que o Fred controle os mísseis. Rossi continua a perseguir Eros, mesmo correndo o risco de morrerem por conta da aceleração, e o Fred manda os mísseis. Mas Miller manda que parem. Ele percebe que a consciência das pessoas foi pega e que pode achar a consciência da Julie na protomolécula. Ela é o cristal semente e controla tudo. Assim, Rossi para, e Holden manda que o Fred desvie os mísseis. Já o Miller consegue achar a Julie e conversa com ela. Ele acalma ela, e juntos eles lançam Eros em Vênus. Rossi está voltando para Tycho e Holden revela para Amos e Alex seu relacionamento com a Naomi. Alex revela que alguns mísseis não foram destruídos e Holden conta para Fred, que revela que seus técnicos anularam alguns dos códigos e eles estão com estes mísseis, para caso eles precisem, né? Naomi passa a monitorar hangares onde ele guarda esses mísseis. Fred também não permite que Holden conte ao mundo sobre a protomolécula. Holden pede a Naomi para enviar a amostra da protomolécula para o Sol, para que seja destruída. Ele não quer que ela fique com Fred, então ela mente que destruiu a amostra. Christian conversa com Michael e Turby. Ele quer ser o contato dela na missão até Vênus. Ele acredita que Eros está infectada por tecnologia extraterrestre. Após isso, ela pressiona o Sadevir para que faça Julie sair do seu isolamento para dar informações a eles. Michael vai na nave Arbogast para Vênus e descobrem que tem compostos biológicos em cima da cratera gerada por Eros. Mas quando tentam pousar, a nave deles é destruída. Enquanto isso, o Sargento Bob da Marinha Republicana Marciana concluiu uma missão com sua equipe. Ela quer se vingar da Terra por terem destruído a lua deles, mas são enviados para a estação Ganymede para protegerem mantimentos. Lá, eles avistam os soldados da ONU, mas não têm permissão para atirar. Até que eles são surpreendidos ao verem eles atirando e são atacados. A Bob desperta ao ser resgatada por marcianos que revelam que ela foi a única sobrevivente para explicar o que houve. Thorsen interroga a Bob, que não consegue se lembrar dos acontecimentos. Capitão Martyrs acompanha a Bob no procedimento para a recuperação das lembranças e ela se lembra que os fuzileiros da ONU não atiraram neles e sim para trás, no 7º homem que estava na retaguarda. Ela olhou para cima e viu o drone esperando. O 7º homem não usava traje espacial, ele era um ser. Logo, a ONU fica sabendo que a MRPM e a Marinha da ONU trocaram tiros, atingiram espelhos orbitais que caíram sobre a estação e mataram mais de 3.000 pessoas. Christian quer descobrir a verdade e diz para o secretário convocar uma reunião com os marcianos. Com o convite da ONU, Thorsen informa a Bob que ela não poderá contar a verdade. Ela deve dizer que eles atiraram primeiro para evitar uma guerra. Eles vão para a Terra e ela dá o seu depoimento. Ela hesita nas respostas e Christian e Sadevir ficam desconfiados que ela não diz a verdade. Sadevir diz a Christian que sabia das pesquisas de Julius e é possível que fosse um teste de novas armas para Marte. Em seguida, Christian descobre que a Bob fugiu. Ela queria ver o oceano, então Christian vai até ela e revela que a sua equipe foi sacrificada por teste de uma arma de Marte. A Bob retorna e questiona Martyrs, que revela que a sua equipe foi cobaia do projeto Caliban. Então a Bob foge e pede asilo político na Terra. Ela confirma para Christian que Ganymede foi um teste de armas. A arma está à venda e Marte a quer. Essa negociação de paz foi para ganharem tempo de fechar o contrato. Capitão Masters e Ministro Kroshinov devem estar envolvidos. Em Tycho chegam os refugiados de Ganymede e Dawes também vai para lá. Ele quer que os Beltors tenham sua própria terra. Ele conversa com Diogo e descobre o interesse do Fred por cientistas, então ele rapta o Cortázar para conseguir informações para o cinturão. Sem Cortázar, eles precisam achar um sinal da protomolécula e ir à fonte antes do Dawes. Assim, a Naomi descobre o sinal da protomolécula em Ganimedes, que começou na mesma hora do conflito entre a Terra e Marte.
Eles verificam se alguém da Protogen trabalhava lá e encontram o Lawrence Strickland, que trabalhava na clínica pediátrica. Assim, rastreiam quem estava próximo dele e descobrem o Prex, que chegou a Tycho como refugiado. Eles vão até Prex, que revela que Lawrence cuidava da sua filha May, que tem doença genética e desenvolveu uma infecção na coluna vertebral. Ela desapareceu quando os espelhos caíram. Eles verificam as imagens e descobrem que ele levou a May para fora da clínica 1 hora antes do ataque. Ele sabia o que viria. Então vão para Ganymedes, acompanhados de Prex. Lá eles percebem que estão fazendo experimentos com crianças e que geraram uma criatura. Mas logo notam que Ganymedes está sofrendo o efeito cascata e será destruída, então eles saem da estação. No caminho de volta, eles descobrem que a criatura invadiu a nave e quer chegar ao reator. Então eles usam a ogiva nuclear para atrair a criatura para fora da nave e queimam ela com a turbina do motor. Julie Small entra em contato com Christian e marca um encontro. Ela comparece acompanhada por Kochar e Bob. Lá, ele revela que tentou trabalhar com a Terra, mas só conseguiu com Marte. Mas eles são interrompidos com a mensagem de Sadevir, que revela que acabou de matar o ministro Koshnov, de forma que pareça que ele sofreu um ataque cardíaco. Ele também mandou destruir Karakun, que tinha sido enviada para conseguir a nova tecnologia. Agora, Julius deve eliminar a Christian e aguardar instruções para fecharem o negócio. Julius foge rapidamente e seu pessoal fere Kotiar. Para conseguirem escapar, a Bob coloca a sua armadura, que tinha sido levado por eles, e toma a nave com a ajuda do Theo. Mas os ataques a eles continuam, então a Bob e a Christian conseguem sair em uma nave auxiliar e levam a prova da mensagem de Sadevir, enquanto Kotiar e Theo ficam. Bob faz pedido de socorro que é ouvido pela Rossi. Na Rossi, eles acabaram de descobrir que Naomi não destruiu a amostra da protomolécula. Na verdade, ela entregou para Fred, pois pensava que Marte e a Terra também tinham uma amostra. Então ela acredita que o cinturão também deveria ter. Isso gera a divisão da equipe, eles ficam chateados com a Naomi. Ela quer ir para Tycho e já o Holden quer ir procurar a May. Quando a criatura híbrida queimou, ela se comunicou e sincronizou. Assim teve um grito da protomolécula em Io. Eles devem ir para lá procurar a garota, mas decidem que antes vão atender o pedido de ajuda e salvam a Bob e a Christian. A Christian revela para eles que Sadevir contratou Julius para fabricar soldados híbridos com protomolécula. Ele quer usá-los contra Marte. Eles partem para Io e no caminho vasculham naves marcianas para pegarem munição, mas encontram um grupo de sobreviventes. Holden pede um deles, Sinopoli, para se unir com a sua frota e mostrar a mensagem que Sadevir enviou para a Christian, e pedir que a capitã envie para Solter. Sinopoli volta para a nave Hammurabi e mostra a mensagem à capitã Sandrine Quirino. Como a nave Arborat foi destruída e Christian desapareceu, Sadevir se aproveita da situação para influenciar o secretário a declarar guerra contra Marte. Ele também convence o secretário que Christian está envolvida em conspiração contra o governo e ela passa a ser procurada. Enquanto isso, Julius vai até Io, onde descobre que o Lawrence usa crianças no experimento. Os primeiros híbridos podem ser controlados usando crianças. Elas têm deficiência de imunidade genética, que pode ser usada para inibir as protomoléculas. Ele está testando no garoto Katoa, que se torna um híbrido. Fred entra em contato com Dawes e pede para trabalharem juntos, pois ele está com a amostra da protomolécula e o Dawes tem a chave. Kamina não gosta desse acordo, então o Fred pede para ela recuperar a Nauvoo para construírem uma nação. Já o secretário convoca a Ana para ajudá-lo a preparar o seu discurso na Assembleia Geral. Ela aceita desde que ele mantenha a clínica em que ajuda pessoas por 1 ano. Ela tenta convencê-lo a não iniciar uma guerra, mas ele escuta Sadevir e a Terra e Marte começam um conflito. Enquanto isso, a nave Agatha King capta um sinal enviado por Theo e Kochar. O Kochar mata o Theo para que somente ele conte a sua versão da história ao ser resgatado. Ele é resgatado e mantido como prisioneiro. A Agatha era comandada por um almirante Solver, mas o Nyung chega e passa a ter o controle, e ele leva a nave para Io. Kochar conta para o Solter que a Christian não é traidora, e sim o Sadevir, e que o Nyung deve fazer parte deste plano.
Ao chegarem em Io, Julius passa o controle dos pods para Agatha, mas Hammurabi se aproxima deles. Souter recebe a mensagem de Sadevir enviada por Hammurabi e tenta retomar o controle da Agatha, mas Niung mata ele e o seu pessoal. Ele também solta os pods com os híbridos direcionados para Marte e Agatha se contamina, matando todos. É então que a Rossi chega em Io, o Amos mata o Lawrence pelo rapto das crianças e o Prex reencontra a May. Já o Holden prende Julius e leva ele para que seja julgado. Enquanto isso, Naomi entra em contato com Fred para que use mísseis que pegou da ONU para destruir os pods e salvar Marte. Já o Kochar, que conseguiu sobreviver na Agatha, se sacrifica para explodi-la e acabar com a contaminação. A Krishin manda uma mensagem de Sadevir para Ana, assim ela mostra ao secretário e o Sadevir é detido. Isso faz com que o secretário-geral renuncie e Krishin se torne a nova secretária. Julius e Sadevir são presos e a guerra entre Marte e Terra acaba. Prex volta para Ganymedes com a May para ajudar a reconstruí-la. Já a Bob é reintegrada. A protomolécula que estava em Vênus sai e forma um anel. E agora a humanidade precisa se unir contra os outros inimigos. A ONU manda uma frota para o anel da qual a Ana faz parte. Ela foi nomeada pela Krishin, mas o que eles não sabem é que a Clarissa, filha do Julius, se infiltrou na nave e quer vingança de Holden. Ela arma para ele explodindo a Sanam, nave de apoio à frota, e responsabilizando Holden pelo ataque. Holden, Alex e Amos estão sujeitos a participar de um documentário feito por Mônica e Cohen para que as despesas da viagem sejam cobertas e a nave não seja reapropriada. Ele percebe que Cohen fez parte do plano para que as filmagens fossem transmitidas de dentro da Rossi como uma confissão de Holden ao ataque. Holden também tem visões com o Miller. Primeiro ele pensa que são geradas pelo cansaço, mas logo ele vê que é uma forma do anel se comunicar. Então ele decide que eles devem ir para o anel para fugirem das perseguições e também para descobrir o que o Miller quer. Eles entram no anel onde são perseguidos por outra nave, Choesin. Já Naomi deixa Rossi e passa a servir a EPE na Berrimond, ao lado de Camina, que se torna capitã. O Claes também se junta a elas, ele age em nome do Dawes, enquanto a Camina representa o Fred. Eles também decidem entrar no anel e a Naomi abandona a nave para ir na Rossi ajudar o Holden. Ela chega na Rossi, mas não encontra Holden lá, apenas Alex e Amos, pois Holden foi para a estação a mando de Miller. Ela percebe que eles são a família dela e não quer mais ficar longe deles e da Rossi. Lá são surpreendidos por Clarissa. A frota da ONU entrou no anel e a Ana descobriu a falsa identidade da Clarissa. Foi quando ela fugiu e foi atrás do Holden na Rossi, mas conseguem prendê-la. Enquanto isso, Holden vai para a estação. Os marcianos estão atrás dele e Bob e sua equipe estão encarregados de capturá-lo. Eles tentam prendê-lo na estação, mas quando o tenente ataca, ele é morto pela estação. O Holden rapidamente desconecta a estação como Miller pediu e tem uma visão, onde descobre que os criadores das protomoléculas fizeram a estação. A protomolécula não é uma arma, mas quer construir uma estrada. Ela construiu o anel e quer enviar o relatório aos criadores, mas não consegue, pois foram destruídos. Ele fica inconsciente e a Bob e o restante da sua equipe levam Holden com eles. Todas as naves estão presas e não conseguem sair do anel. Além disso, quando a estação atacou o tenente, houve um impacto que deixou muitos feridos. Então, na Berrimont, Claes consegue criar a gravidade rotacional e faz transmissão para que todos possam ir até lá para cuidarem dos feridos. Assim, Belters, marcianos e terrestres ficam unidos na nave. Claes percebe que se tornaram uma ameaça para a estação e serão eliminados, então quer usar o laser para cortar o anel e destruí-lo. Isso vai tirar o acesso à estação. Só que todos eles vão morrer, mas a humanidade estará a salvo. Eles começam a colocar o plano em ação. Holden é preso na Berrimont, ao lado da Clarissa, e Naomi vai se encontrar com ele. Os dois voltam a ficar juntos e ele conta da sua visão. Ele descobre o plano de Claes e quer impedi-lo. Ele percebe que ele precisa desligar os reatores para deixarem de ser uma ameaça. Camina vai com Holden e Naomi impedir que o pior aconteça. E Holden comunica a Alex e Amos para que eles encontrem a Mônica e façam a transmissão para espalhar essa mensagem. Então eles pedem que a Ana faça a transmissão com equipamentos da Mônica.
E quando acham a Mônica, ela revela que o Coen morreu. Mas no meio da transmissão, a Bob e sua equipe chegam para impedi-los. É nesse momento que a Bob troca de lado e os seus companheiros de equipe são mortos. Holden se esforça para conseguir desligar o reator e Claire se recusa a ouvi-lo. É quando a Clarissa intervém. Tudo que ela ouviu fez ela perceber que errou e agora ela quer fazer algo bom. Ela desliga os reatores e eles deixam de ser uma ameaça. Assim, todas as naves podem sair do anel e têm novas fronteiras. Outros 1.300 sistemas habitáveis estão do outro lado do anel. A Clarissa é responsabilizada por seus atos e a Krigen aprova a reivindicação da Ross e a equipe de Holden. A nave de refugiados Belters Barba Piccola atravessa o anel e vai para Ilos, que passa a ser conhecido como Nova Terra. Camina e Class comandam a Medina, responsável por monitorar o anel para que as outras naves não atravessem. Krigen não é a favor de que explorem os anéis e defende isso em sua eleição. Ela concorre com a Nancy para a secretária-geral. A Nancy defende que o anel deve ter acesso livre para todos. Então a Krigen manda o Holden ir com a sua equipe para Ilos, pois encontraram uma estrutura de protomolécula e quer que ele vá lá para averiguar e usar a sua comunicação com o Miller. Eles também enviam uma nave com cientistas para lá, a Edward Israel. Edward chega em Ilos primeiro, mas sofrem um ataque e caem, o que gera muitas mortes. O chefe de segurança Murtry passa a comandar a expedição e quer achar o responsável pelo acidente com a nave. Logo o Ross chega, eles conhecem a cientista Elve, que passa a ajudar o Holden a descobrir mais sobre as estruturas da protomolécula que estão no planeta. Miller interfere no planeta e os artefatos são ativados, gerando um grande impacto. Assim, Holden avisa todos da colônia para que possam se proteger. Eles têm dificuldade, pois Murtry encontrou o grupo que atingiu a nave deles e começou a eliminá-los, gerando um conflito com os Belters. Eles se escondem dentro do artefato, enquanto os efeitos passam para poderem ir embora. Amos começa a se envolver com Way, mas eles têm conflitos, pois ela é da equipe do Murtry e insiste em ficar do lado dele. Enquanto isso, Naomi e Alex ficam na roça, pois ela não se sentiu bem com a gravidade. Eles também acolhem Lucy, uma das responsáveis pelo incidente da Edward. No artefato, as coisas saem do controle, pois Murtry quer caçar o Holden, enquanto ele obedece Miller para destruírem a protomolécula e desativarem as estruturas do planeta. Way defende Murtry e Amos se vê obrigado a matá-la. Já Holden fere o Murtry e o prende. Miller avisa que os seres que destruíram os criadores do anel podem ter deixado algo para trás que destrói a protomolécula. Então, com a ajuda de Elve, Holden consegue destruir a protomolécula. Miller também é destruído e desaparece. Os Belters podem continuar vivendo em Ilos enquanto eles vão embora. Holden faz relatório para Krigen dizendo que protomolécula está inerte em Ilos e as estruturas alienígenas também vão ficar inertes sem ela. Belters e a equipe de ciência da RCE vão ficar no planeta para reconstruir a colônia e continuar a análise científica. A Ross e Edward vão cooperar para levar as pessoas detidas a julgamento. A Ross vai acompanhar a Barba Piccola pelo anel para venderem o minério e conseguirem suprimentos. Já Edward ficará em órbita, enviando suprimentos quando necessário até que cheguem as naves de apoio. Também ajuda Lucy dizendo que ela foi arremessada fora da Ross, para que ela tenha uma nova chance em Ilos. Camina e Class descobrem que a nave da exploração da ONU, Sojourner, foi atacada. Eles investigam e Marco Inarus é o responsável. Camina reconhece que ele é o ex da Naomi. Ela havia contado que ela era apaixonada por ele quando fazia parte da APE. Ele fez ela fazer coisas ruins e quando ela se negou a obedecê-lo, ele levou o filho deles, Philip, embora. Foi após isso que Naomi se alistou na Kent. Então Class e Camina tentam capturá-lo. Ela descobre que a MRPM ajuda o Marco. Mas o Fred passa a localização de Marco à ONU, que invade o cargueiro P-Souza sob ordens de Krigen para pegá-lo. A operação dá errado e a nave explode. Isso pesa negativamente na campanha da Krigen e Camina fica chateada pelo Fred ter passado a localização para a ONU e não deixar eles resolverem. Fred alega que fez isso para que eles consigam o controle do espaço do anel, sem o controle da ONU, mas Camina se demite e Class continua a buscar por um Marco.
Naomi descobre que Marco está sendo procurado e entra em contato com Fred para que ele cumpra o acordo e procure o seu filho, o Philip. Já Class investiga o asteroide de minas abandonadas no cinturão e rastreia uma nave que passou no local. Ele descobre que eles pegaram pedras dos asteroides e devem atacar com elas. Assim encontra a nave de Marco e invade, mas sua equipe é morta e ele é capturado pelo Marco e Philip, que jogam ele no espaço e uma mensagem enviada. Com isso, Christian começa a tomar atitudes para ter chance de ganhar a eleição. Inclusive, ela vaza imagens da nova Terra instável para afetar Nancy. Ela perde a eleição para Nancy, que se torna a nova secretária-geral. Além disso, Arjun fica chateado com o comportamento dela para vencer e isso os afasta. A equipe de Nancy pede para ela ir para a Luna. Enquanto isso, Bob está em Marte. Ela foi dispensada após a morte de sua equipe e logo percebe que os marcianos não confiam mais nela. Ela recebe o convite de Christian para trabalhar com ela, mas não aceita. Ela está morando com seu irmão quando percebe que o seu sobrinho David tem feito trabalhos ilegais com Izai. Ela tira ele do negócio, mas passa a trabalhar com Izai. É quando em uma das operações ela percebe que foi uma emboscada que elimina o grupo. Logo nota que peixes grandes de Marte estão envolvidos. Então ela entra em contato com Christian e conta que há uma corrupção no exército marciano, tráfico de armas com Belters, e quer descobrir quem está envolvido. Então ela pede para trabalhar com Christian. Após jogar Class no espaço, Marco dá a ordem para sincronizar com o vetor-alvo e fazer o lançamento na Terra com a tecnologia furtiva. Assim os terrestres não vão ver eles chegando. Agora nós estamos prontinhos para a 5ª temporada da série. Então é isso, galera. Tchauzinho.